E aí, queridos, mais uma vez aqui no Upper Chamber. E o Upper Chamber tá ficando violento agora. Top demais, só tô recebendo gente forte, teólogos, cara top aqui. E hoje nós vamos ter um cara muito top aqui. Antes da gente começar, eu quero te pedir que você não esqueça de dar um like aí, sabe? Esse botãozinho aí, dá um like. E não esquece também, se você não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. E eu vou te dar uma dica muito legal. Na hora que você se inscrever, tem um sininho. Você aperta esse sininho, que sempre que a gente tiver uma express message ou um podcast novo, você vai ser notificado. E como eu sempre tenho falado com vocês, o nosso desejo é de alguma forma estar mais perto de vocês, abençoando, servindo. Né? Nós não temos como entrar no avião e ir em tantos lugares, mas a gente tem como estar aqui para você, servir a sua vida, abençoar a sua vida. E eu estou aqui com o pastorzão de Belo Horizonte, porque é a nossa terra, pastor Mário Martins, bênção demais. Um tempão que a gente está doido para ter você aqui. Eu falei, quando fiquei sabendo que você vinha aqui, falei, tem que marcar para você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastorzão. Antes da gente começar, acho que no Brasil nós temos o hábito de honrar geralmente quando a pessoa vai, né? Eu acho que isso é um erro. Eu vejo muito isso com o Gregório. Quando o Gregório era vivo, talvez o Gregório não tinha o peso que ele tem hoje, assim, né? Depois de 2017, quando ele se encontrou com o Senhor. Então eu queria te honrar. Antes de começar esse podcast aqui, eu tenho 38 anos e há mais de 20 eu sou balizado pela sua vida. Amém. Tenho em você a minha referência nessa caminhada com Cristo. Então sei que a gente vai conversar sobre muitas coisas, mas eu queria expressar toda a minha gratidão. Eu sou fruto daquilo que vocês liberaram no início dos anos 2000 ali. Eu era um adolescente com muita fome, fazendo orações perigosas ao Senhor. E Deus ouve essas orações perigosas, né? E uma delas se concretiza hoje, estar à mesa com o Senhor, de ter esse tempo aqui de comunhão, de poder aprender. Estou em férias com a família aqui, mas para mim ter esse tempo aqui é mais importante que um dia de parque, um dia de passeio. A igreja brasileira é grata a tudo aquilo que vocês plantaram, semearam. Eu acho que mais difícil que começar é permanecer. O Senhor começou e permanece. Amém. E quando eu olho o Judson de hoje, eu ainda consigo enxergar o mesmo olhar apaixonado, queimando pelo Senhor. Então, mesmo o Judson que me influenciava lá atrás, despertando esse desejo pelo ministério, é o mesmo Judson quando eu encontro hoje. Então, toda vez que eu estou contigo, meu coração se encharca para poder caminhar mais uma milha no Senhor. Então, eu queria dizer que sou grato a tudo aquilo que vocês plantaram, e especialmente o Senhor, que é a referência assim, para a minha jornada enquanto pastor. Amém. Muito obrigado. Primeiro eu quero ficar constrangido e abençoado para isso, né? E uma coisa que para mim, né, eu sei que se Gregório estivesse aqui hoje, ele diria algo semelhante. Para mim, encontrar vocês é como encher nosso coração de esperança, né? Porque eu tenho encontrado, aquela vez que a gente foi lá, que a gente tem tido contato, é como encontrar, falar, a gente pensou que não tinha fruto, a gente pensou que não tinham pessoas que continuassem, e vocês nos inspiram assim a continuar queimando. Vocês nos dão esperança de que Deus está fazendo algo no Brasil, que Deus está fazendo algo nas nações, que ele vai completar. E você estava falando, eu estava lembrando, Marco, de uma vez que eu estava no Brasil, que eu acho que eu falei até, foi um ano retrasado, que eu me lembrei da geração de Josias, né? Eu chamo de geração, mas era Josias com aqueles que estavam trabalhando ali. Eles encontraram o que tinha sido perdido pela outra geração, ou talvez por 3 gerações anteriores, né? Eles encontraram as promessas, as repreensões, as palavras proféticas, os textos que foram escritos. Eles encontraram as escrituras, né? E eu olho para a geração de vocês, o trabalho que Deus te entregou, né? Ali em Belo Horizonte, que vocês estão fazendo. Quando eu cheguei lá, vocês estão fazendo algo assustadoramente maravilhoso, né? E eu falo, eles encontraram o que outra geração perdeu, né? E vocês estão... Isso me dá esperança, né? Me dá muita esperança. E
Deus usa isso para nos manter queimando com esperança, né, de que Deus chama vocês para... E outra coisa, não dá para fazer sem 2 ou 3 gerações. É isso. Né? E eu acho que nós somos, não sei, não quero usar essa palavra, mas é como se nós fôssemos incompetentes sem vocês, né? A geração de vocês chegam para a gente para nos ajudar e para encorajar a gente. E eu vejo, e para nos dar coragem, né, para muitas coisas, né? Eu acho que uma geração completa a outra, né? Exatamente. Encoraja a outra. Deus é um Deus geracional, né? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então eu vejo que é muita pretensão de qualquer pastor da minha geração tentar construir algo desassociando daquilo que vocês construíram lá atrás. Eu vejo que vocês pavimentaram um caminho. Houveram erros, como nós iremos cometer com a próxima geração, que é extremamente normal. Mas a gente tem dado continuidade àquilo que vocês começaram anos atrás, né? Verdade. E eu acho que isso é fascinante. E eu acho que isso que você falou dos erros, né? Eu sento às vezes com outros jovens, outros ministros, e fala para mim as coisas na nossa geração, e eles conseguem pontuar. Falar, eu acho que nisso vocês erraram, e hoje é verdade, a gente devia ter feito diferente. Mas ao mesmo tempo existe uma gratidão e uma honra de entender, acho que isso é maturidade, né? Isso. Você consegue entender, assim como eu consigo olhar para os erros da geração antes de mim ou dos meus pais, e eu falo, nossa, eles podiam ter feito isso diferente, mas eles me entregaram isso. Então, eu acho que isso é fascinante, isso é maravilhoso. A nossa jornada a fé, o ministério é uma corrida de bastão, né? É verdade. E a cada geração a gente vai aperfeiçoando aquilo que tem que ser aperfeiçoado. Uhum. Então eu vejo que a geração de vocês deixou balizadores para a nossa, mostrou para a gente até em alguns momentos o que não fazer, e a gente aprendeu com isso, tem tentado fazer com que o ministério seja algo honroso. Vamos cometer erros com a próxima geração, mas o nosso objetivo é honrar o legado de vocês. Esse é um objetivo que nós temos, principalmente eu de Belo Horizonte, né? Toda vez que eu vou em algum lugar no Brasil, as pessoas perguntam, e Belo Horizonte? Tá vindo algo novo de Belo Horizonte? Sempre existe essa expectativa, né? Muito por aquilo que vocês liberaram naqueles dias, né? Meu pai, foi fenomenal, né? Foi, glorioso. Glorioso. Fenomenal. Glória a Deus. Isso é muito bom, Agora, falar sobre geração, vou te fazer uma pergunta antes da gente falar sobre os outros assuntos. Qual pregação, qual mensagem, e talvez seja presunção até perguntar isso, qual mensagem que você crê que Deus tem colocado para a sua geração entregar nessa hora? Qual é a ênfase, qual é o que queima no coração de vocês? Não sei se você pode falar para toda a sua geração, mas no aspecto que você enxerga, o que Deus tem colocado para vocês para despertar nessa hora, para entregar nessa hora? Pastor, o que o Senhor tem nos ferido ao longo desses 6 anos de morada, e talvez seja um desafio da nossa geração, né? Nossa geração, ela tem acesso a muitas coisas, muita tecnologia, muita informação, e existe esse desejo, né, de tornar a igreja cada vez mais relevante, o que é extremamente normal também, mas nós cometemos um erro, e sempre é a nossa tentação, de diluir o evangelho para ter mais adeptos. E aquilo que Paulo vai falar para Timóteo nos últimos dias da sua jornada, né? Timóteo, vai chegar um tempo, Timóteo, em que as pessoas não vão desejar ouvir a sã doutrina. Elas vão procurar mestres para si que vão dizer aquilo que lhes agradam. Então, às vezes, eu acho que a nossa geração, por tentar ter resultado, nós estamos diluindo o evangelho, aquilo que é fundamental, para dizer não aquilo que a pessoa precisa, mas aquilo que a pessoa deseja ouvir. Eu vejo que nós temos uma tentação de fazer com que nossos cultos sejam experiência nas emoções das pessoas e que, na verdade, não gera nenhuma transformação. Eu vejo que é só uma anestesia para que essa pessoa volte no próximo domingo, e assim a gente vai alimentando esse sistema, enchendo um galpão e pensando que isso é ser igreja. Então eu vejo que a nossa geração, ela corre o risco
e eu vou falar de mim, Mário, de continuar sendo fiel à palavra do Senhor. Não diluir o evangelho para que a gente tenha mais adepto. A Bíblia continua falando sobre pecado, a Bíblia continua falando sobre o juízo final, a Bíblia continua falando sobre inferno, sobre dias difíceis. O evangelho não é nenhum convite da parte do Senhor para que venha para a minha igreja, que agora a sua vida vai ser transformada. No evangelho nós teremos dias desafiadores. Na verdade, eu posso e devo glorificar o meu Senhor tanto no dia bom quanto no dia mau. Mas eu acho que nós estamos flertando com algo perigoso, que é a diluição do evangelho. Nós até apresentamos algo que parece o evangelho. Tem até uma maquiagem de evangelho. Colocamos até alguns versículos ali. Mas, na verdade, não é o evangelho do Senhor. Então, esse é o meu desafio hoje. Você acha que existe uma demanda, não sei nem se é demanda, é uma, como é que se diz? As pessoas viram para nós e falam, eu quero que vocês diluam o evangelho. Eu quero que vocês preguem um evangelho que encaixe na gente, não que a gente encaixe no evangelho. É isso, é um evangelho ortopédico, né? Ele se encaixa em mim. É isso. Nas minhas necessidades, e não... E você crê que a sua geração está sendo levantada para confrontar essas coisas com o estilo de vida, com a maneira... É um desafio, porque as pessoas estão com fome e o perigo de se estar com fome é que você come qualquer coisa, até comida estragada. Exatamente. Então, eu vejo que nós estamos em uma linha muito tênue de construir igreja por resultado e nós não somos aprovados pelos nossos resultados. É sobre quem nós estamos nos tornando parecidos nesses dias. Então, às vezes, pela demanda do resultado, eu posso diluir o evangelho para ter mais adepto. E aí eu entrego um evangelho ortopédico. E aí eu acabo dizendo algumas coisas que o próprio Cristo nunca disse. E às vezes eu fico em crise eu particularmente, uma das minhas crises que eu tenho com o Senhor, eu já fiz várias orações. Senhor, eu não queria ter essa porção da mensagem que eu carrego no evangelho. Porque às vezes é uma mensagem muito dura, às vezes... Porque hoje dizer para as pessoas que se nós não mudarmos nosso estilo de vida, nós vamos para o inferno é algo duro. E eu já entrei em crise com isso. E até que o Senhor me feriu com uma palavra dizendo, Mário, para algumas pessoas eu entreguei uma rede. Elas vão arrebanhar pessoas em números robustos. Para algumas pessoas eu entreguei uma âncora. E eu tenho confiado para você uma medida de levar pessoas para um nível de maior profundidade. Então eu tenho tentado gastar a minha vida para não apresentar uma experiência de domingo a domingo, mas para apresentar o evangelho. E o evangelho nos fere. Verdade. Ele nos leva para esse desafio de colocar na prática aquilo que eu tenho dito, aquilo que eu tenho ouvido. Então eu vejo que esse é um desafio da nossa igreja, da minha geração, não construir igreja pelo resultado. Muito bom. E você é pastor da igreja local, me diz como que você lida com isso, porque, igual você falou, o evangelho... Isso não é bom falar. Não. O evangelho fere a nossa carne. Né? Igual, por exemplo, levantar e pregar. Jesus disse, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, são mensagens que não atraem. Não. Agora, me diz a sua experiência. E a tentação... Talvez eu estou errado, hoje eu não sou pastor de igreja local, mas pastoreio, mas a tentação de criar uma reunião de domingo que seja uma experiência, como você lida com isso? É um desafio, porque sou pastor de uma igreja local, se chama Morada, construir igreja em Belo Horizonte já tem todo um desafio de tudo aquilo que já aconteceu anos atrás. Belo Horizonte é uma cidade evangelizada, então muitas pessoas frequentam igreja, já ouviram o evangelho em alguma fase da vida. E aí quando você se dispõe a estabelecer a igreja, tendo esse discurso que é a própria escritura, você fica pensativo. Será que as pessoas virão? Mas o que enche meu coração de esperança, e é por isso que eu tenho muita alegria na igreja, é aquilo que João Batista viveu, né? Não tinha um discurso legal, não tinha uma boa estrutura, não tinha uma aparência muito atrativa, mas as pessoas iam até João Batista, por quê? Porque ele estava pregando sobre o reino de Deus. O próprio Cristo, onde ele chegava, as pessoas também se aglomeravam. Então eu decidi entrar em um lugar de não negociar as escrituras. Falei, cara, eu vou pregar as escrituras.
Eu vou pregar que você precisa ser um marido melhor para sua esposa, que você precisa ser um pai melhor. Eu vou pregar que se você não mudar o seu estilo de vida, tu tá caminhando a passos largos para o inferno. Eu não vou negociar a palavra. Então, o meu comprometimento é com o meu Senhor de não negociar a palavra dele. Sobre a quantidade, sobre a autoridade que essa palavra, esse alcance, eu entreguei nas mãos do próprio Senhor. E para nossa surpresa, nós estamos experimentando assim algo glorioso em Belo Horizonte, sabe? Pessoas não param de chegar. Uau. Então isso gera esperança porque eu vejo pessoas que estão cansadas de mais do mesmo e estão desejosas de experimentar do Cristo, sabe? De se alimentar do pão da vida. E eu acho que isso que você está falando é tão fascinante porque a mensagem de João Batista não era fácil de ser diluída, de engolida, né? Porém, alguns historiadores, alguns teólogos, alguns scholars, né, dizem que ele tinha visita de mais ou menos 40 mil pessoas que saíam da metrópole para ouvi-lo no deserto. Ou seja, o Espírito Santo atrai as pessoas onde tem água que não é envenenada, né? Onde tem uma mensagem que confronta. Parece interessante, né? A gente tem medo de pregar uma mensagem que confronta, mas de repente, se você prega a mensagem que Jesus te pregou, independentemente do que você fala, ela vai confrontar, ela vai sacudir as pessoas e não tem jeito, né? A mensagem, ela... E você estava falando, eu estou lembrando aqui de uma parte quando Jesus, ele tá tudo bem, tem a multidão seguindo ele, o ministério crescendo, mas ele muda a mensagem. E ele fala, então, você tem que comer da minha carne, beber do meu sangue. João capítulo 6. E ele começa a pegar pesado. Daí a pouco um tanto de gente vai embora. Mas daí a pouco um povo que ia mudar o mundo ficou. E disse para ele, olha, a gente não vai embora. Porque para onde que a gente vai? Em outras palavras, parece que aquela mensagem que vem do coração do Senhor, ela vai separar o que precisa ser separado. É isso. Um bando vai embora, mas um grupo diz, olha, a gente entende eternidade. Para onde que a gente vai? Só tu tens as palavras de vida eterna. Em outras palavras, parece que aí, não posso falar igreja, né? Não quero ofender, mas parece que, não sei se eu estou certo, mas parece que aquele grupo que não entende a eternidade, que não está preocupado com a eternidade, mas cujo a sua esperança é apenas essa vida, esse grupo se afasta dessa mensagem. Mas aqueles que falam, eu preciso de palavras que me deem vida eterna, eles falam, me dê carne, me dê comida, me dê o sangue do cordeiro, me dê a carne do cordeiro, me dê a obra da cruz, me dê. Eu acho que você falando, eu estava pensando sobre isso, eu acho que... Dá o evangelho por completo. Porque como você prega, eu ouço algumas mensagens suas no Instagram, eu falo, meu pai... O Mário prega pesado e o povo continua vindo. Você pega, como fala, o evangelho simples e cru, né? Que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e abrir mão das outras coisas. E as pessoas estão vindo. Elas estão vindo. Elas estão desejosas de experimentar do Cristo. E Jesus nunca precisou de muito. Ele precisa daqueles que estão comprometidos com ele. Então a multidão foi embora, os 12 ficaram, mas estavam comprometidos com o evangelho integral. Então, assim, eu vejo que em muitos lugares existe a tentação de apresentar parte do evangelho. O evangelho é o todo. Sabe, o mesmo Cristo que é aquele que me abençoa, que é aquele... Quando aquele leproso chegou, falou assim, Senhor, o senhor pode me curar? Se o Senhor quiser, e ele fala assim, eu quero, porque é quem ele é, o nosso Senhor é bom. Mas o evangelho também não são só os milagres. O evangelho não é constituído só dos dias bons. O evangelho tem os desafios, o evangelho tem a sua cruz, o evangelho tem negar a si mesmo. Então, nós não podemos apresentar só uma faceta do Cristo. Nós precisamos apresentar o Cristo por completo. Por completo. Porque talvez o nosso erro seja apresentar parte do Cristo. E quando chega o dia mau e ele chega para todo mundo, essas pessoas não têm estrutura suficiente para suportar o dia mau. Então elas acreditam o dia mau ao próprio Senhor e se afastam do Senhor, da igreja. Porque nós pregadores estamos negociando o evangelho integral, sabe? Verdade. Meu pai. Uma das coisas que a gente tem falado muito, desde o ano retrasado, que na Páscoa o Senhor falou para Moisés assim, Moisés, vocês vão assar o cordeiro
e vocês têm que comer o cordeiro por Por completo. completo. E eu amo carne de cordeiro, mas tem parte do cordeiro que eu não quero comer. As entranhas, algumas partes do cordeiro, algumas partes dele não é agradável de se comer. Mas a ordem é, você tem que comer todo o cordeiro. Tem parte do evangelho que é gostoso. É o evangelho. O evangelho que resolve seus problemas, Sim. que cura, que sara. Isso é o evangelho também. Também é o evangelho. Mas quando você só quer entregar uma parte do evangelho, você não tira aquela pessoa do Egito. Na verdade, você mantém ela num lugar vulnerável, onde o anjo da morte pode passar e tocar. Se Moisés virasse para eles e falasse, come apenas a parte que você gosta, a casa deles provavelmente não estaria livre do anjo da morte. Em outras palavras, do juízo que viria sobre a terra. Eu acho que talvez a mensagem mais necessária a ser pregada é essa que você está falando. Nós precisamos comer o cordeiro. É isso, por completo. Por completo. Nós não podemos construir igreja sendo uma igreja seletiva. Eu escolho parte do cardápio. Não, amigo, tu se assentou à mesa, o cardápio é por completo. Tu tem que experimentar do cordeiro por completo. É verdade. A gente tem Por que comer completo. o evangelho. É. Porque é aí que está a vida, né? É isso. É aí que está a isso. vida. Aí que está a vida. Eu creio nisso. Eu vejo que esse é um dos desafios da nossa geração, trazer clareza, sabe? Não usar os utensílios do Senhor para a gente promover uma experiência. Tem um texto de Daniel capítulo 5, quando o rei está dando aquele banquete e ele manda trazer os utensílios sagrados do templo. E aí o dedo aparece, mene, mene, tekel, parsinto, foi pesado. E aí ele, por fim, traz Daniel, né? E ele faz uma pergunta. Você é o mesmo Daniel da época... Você não se corrompeu em Babilônia, você continua preservado no Senhor. E eu vejo que parece que em alguns momentos nós estamos usando utensílios sagrados do Senhor, mas na verdade para promover distração para os homens e um grande banquete, embriagar as pessoas, mas sem um entendimento daquilo que o próprio Cristo quer fazer no local, na igreja que é dele, sabe? Então... Eu costumo falar na igreja, eu tenho uma frase lá, né? Você é ruim, mano. Você é ruim. Porque se tirar Cristo, não sobra nada de bom em você. Nada de bom em você. Então, nós temos sempre uma máxima na igreja, né? Não existe ninguém maior do que você nesse lugar, Jesus. Então, todo domingo é uma reafirmação de que Ele é o nosso Senhor, do que nós estamos fazendo ali, qual o nosso objetivo ali. É uma maneira da gente sempre... nos lembrar do que estamos fazendo, sabe? Verdade. Eu tenho costume de dizer que se a pessoa diz, Judson, você é um pecador vagabundo, eu falo, como você é tão generoso por mim? Porque eu sou provavelmente pior do que isso. É isso. Porque se não é a graça de Deus, se não é o sangue do Cordeiro, se não é o evangelho da cruz, é isso. Então não tem como. Esse evangelho é maravilhoso. Meu Deus. Glória a Deus. E aquilo que eu falei, pastor, no início, né? Quando eu vejo a sua vida, cara, uma das coisas que me fere. Porque começar bem tem os seus desafios, mas não é tão difícil. Encher um galpão hoje não é difícil no Brasil. Não é difícil. Mas permanecer queimando pelo Senhor, aí para mim é o grande desafio, sabe? E é o que você faz durante tantos anos. Eu tenho muito temor, o senhor obviamente sabe disso, tem um cara na Bíblia que caminhava com Paulo, né? Ele é citado 3 vezes ali nas Escrituras, chamado Demas, né? Demas fazia parte da maior equipe apostólica daqueles dias, vivendo assim, implantação de igreja. Imagino quantos milagres Demas não experimentou caminhando com Paulo, ou o próprio Demas, por intermédio do Espírito, não estabeleceu ali. Mas Paulo agora escrevendo para Timóteo, ele vai falar assim, Timóteo, vem depressa, vem antes do inverno, porque Demas, amando o presente século, me abandonou. Esse cara caminhando com Paulo, experimentando aquilo que eles experimentaram em o primeiro século, que não tinha tantas distrações igual o nosso, esse cara não permaneceu fiel até o fim. Então, um temor santo que eu tenho é, cara, eu não me iludo com aquilo que nós estamos construindo em 6 anos de igreja. Tá sendo tudo muito legal, uma coisa que o Marco sempre fala comigo. Cara, eu não quero ser lembrado daqui a 10, 15, 20 anos como uma igreja legal que começou em Belo Horizonte, mas se perderam.
Então, quando eu olho para a sua vida, para mim, hoje, o seu principal legado para mim como balizador é permanecer queimando pelo Senhor, sabe? Porque nós estamos no início de uma caminhada. No início. Então, o nosso objetivo é continuar fazendo igreja 10, 20, 30 anos queimando pelo Senhor. Agora, se você me permite dizer, eu nem devia falar isso, que quem está entrevistando é você que eu estou entrevistando, mas se você me pergunta, Júlio, qual que seria o segredo? Eu acho que Deus sempre fica me empurrando para lugares onde eu tenho que aprender a depender dele. Amém. Eu acho que as adversidades da vida, os ataques, essas coisas nos levam a dizer, sabe uma coisa, eu não consigo sem Jesus. Eu acho que tem homens que te hold accountable, que te falam, e aí, como é que está a sua vida? Como é que está seu casamento? Eu acho que não tem como a pessoa falar, olha, eu permaneço, eu terminei o evangelho, o ministério bem, porque olha como eu consegui. Não tem como, é a graça de Deus colocar pessoas ao seu lado. É isso. Sua esposa, pastores que falam na sua vida, irmãos que falam a verdade com você, irmãos que não te bajulam, mas que te confrontam, situações que o amor de Deus, sabe? Fico pensando, às vezes o amor de Deus, eu acho que um dos textos que mais me deixava confuso na minha juventude, confuso não, né? Pensativo na minha juventude era: Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu do céu, o Pai fala lá, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Aí a Bíblia diz assim, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, sabendo que ele ia passar por aquela tentação tão terrível. Mas o Espírito Santo às vezes nos leva para lugares onde nós passamos por dificuldades, porque são aquelas dificuldades que enraizam as nossas convicções. E eu acho que é esse o evangelho que você tem falado, que a gente prega. E Deus nos leva para esses lugares e não tem outra coisa a fazer a não ser... a gente não tem outra resposta a não ser queimar. Dizer, Jesus, a gente não consegue sem o Senhor. Não tem como. E para esse lugar de dependência, né? Esse lugar de dependência. Porque não tem nada bom na gente a não ser Jesus. Não tem nada bom em nós a não ser o Cristo. É isso. Não tem nada agradável em mim a não ser a obra da cruz e o que Jesus fez. Acordar de manhã e continuar lembrando que não tem outro caminho. Não tem outra obra, não tem outra a não ser Jesus. E às vezes eu tento, como é que se diz? Me enganar e olha, nossa, como eu sou legal, né? Como eu sou bom, né? Como eu sou top, né? Mas aí eu me lembro, eu me olho e falo, meu Pai, o que seria da gente? O que seria de mim sem a tua graça? Então, esse evangelho que você está falando, eu não canso de falar desse evangelho. E eu fico pensando em vocês lá na morada, né? E prega esse evangelho. Amém. Viva esse evangelho. Né? Prega isso. Não tenha medo de pregar esse evangelho. Onde Jesus é o Senhor. Né? Tem muita gente querendo gerar uma experiência. Né? Experiência é gostosa, a gente consegue em vários lugares. Mas uma transformação é a obra da cruz. Né? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Me fala um pouco, mudando um pouco de assunto, estou ficando empolgado aqui, pregando. Como que gerou esse desejo de implantar essa igreja morada? Como que foi? Pastor, eu nunca... E por que o nome? Eu nunca tive a pretensão de ser pastor, né? Eu era policial militar. Fui policial militar por 10 anos. Trabalhava numa companhia de missões especiais. Amava meu trabalho, assim. E tinha planos para a minha vida. Estava construindo uma casa, trabalhando muito nessa época. De ser pastor auxiliar. E aí o Senhor me convocou para o pastoreio. Eu entrei em crise, porque eu nunca na minha vida pensei em plantar igrejas. E pastor Marco, que é o pai do pastor Marco, que hoje caminha comigo, ele foi o instrumento que o Senhor usou para trazer essa clareza para a gente sobre sentido para a vida, né? Hoje, por mais que eu amava a minha profissão, hoje, quando eu estou na igreja, eu entendo, eu nasci para pastorear a igreja. Então, para mim, é uma honra pastorear a igreja. O maior privilégio da minha vida é pastorear a igreja. Só comentando rapidinho aqui, sempre quando eu ia fazer algum crédito bancário, alguma coisa do tipo, e perguntava qual a sua profissão, eu tinha muita alegria em falar assim, sou policial militar, sou funcionário público. E uma das minhas crises era, agora, quando perguntaram a minha profissão, o que eu vou falar? Sou pastor. E aí hoje, quando me perguntam qual a sua profissão, sou pastor. Uau.
E para mim é um motivo assim de orgulho. A maior honra da minha vida é dizer que eu sou Aleluia. pastor de uma igreja de Cristo. Isso Glória a para Deus. mim é uma honra. E eu fiquei 21 anos no mesmo ministério, sempre fui de um mesmo ministério, até que o Senhor nos levou para essa transição de implantarmos a morada. Saímos, fomos abençoados pelo nosso pastor, eu e minha esposa, e nos reunimos em uma garagem. Nunca chamei ninguém. E aí nós só postamos um ponto de encontro, as pessoas começaram a vir. E aí com 3 meses tinha cerca de 55 pessoas na igreja. Alugamos um galpão e aí pintamos tudo de preto. Foi a primeira igreja preta assim da região. Ah, você que é o culpado, então. Eu sou o culpado da região norte em BH. E aí as pessoas foram vindo, no início eram mais jovens. E nós tínhamos um combinado. Nesse tempo a Isabela engravidou. Nosso combinado era que ela iria sair do emprego para cuidar do Theo. Então, com 4 meses a licença maternidade termina, ela sai do emprego. 1 mês depois, Deus me pede o meu emprego. Uau. E aí, acordei numa terça-feira e disse para ela: minha vida, o senhor me pediu a polícia hoje. E ela disse: se foi o senhor, vai lá e dá baixa. E eu saí nessa manhã de terça-feira, voltei não sendo mais policial militar. Uau. Ficamos 2 anos e 2 meses pastoreando sem ter salário da igreja, não tinha condições, estava começando o ministério. O Senhor nos sustentou, nos levou para esse lugar de dependência. Eu sempre falo que eu não tô na igreja por benefício próprio. Eu estou comprometido com aquilo que o Senhor está fazendo em Belo Horizonte. E aí nós saímos da polícia, começamos morada, fomos para esse galpão, ficamos ali 1 ano e 2 meses, começando a igreja. 1 ano e 2 meses veio a primeira transição. E aí, quando eu entro nesse lugar, Deus me dá uma palavra: faz uma galeria. Nós tínhamos 85 pessoas, isso foi 2019, dezembro. Não tínhamos dinheiro, ofertei meu primeiro carro, começamos a fazer a galeria da igreja. 3 meses depois vem pandemia. Eu pensei, cara, acho que foi minha alma que gritou aqui dentro, não foi Deus que mandou fazer essa galeria. Tivemos que fechar a igreja, como todo mundo viveu esse desafio. E aí tivemos que aprender a fazer culto, internet, telefone. E quando a igreja pôde abrir novamente, aí foi pra gente um susto, porque começou a vir gente e todo mundo usando máscara, e a gente não sabia de onde estavam vindo tantas pessoas. Uau. E aí as coisas começaram a acontecer, cara. Eu lembro que no primeiro culto eu tava tremendo de medo e eu orava no espírito, eu falava: Senhor, isso aqui é pro resto da vida agora. Não tem como eu desistir de ser pastor amanhã, fechar a igreja amanhã, e como que vai ser a morada? E o Senhor me feriu com uma palavra, e a palavra foi o seguinte: Mário, permaneça aos meus pés, as minhas mãos vão fazer todas as coisas. O nosso maior desafio é esse: permanecer aos pés do Senhor e não atrapalhar o que Jesus está fazendo. Porque às vezes a gente tem essa tentação de querer ajudar Jesus. Então a gente tem sempre que se lembrar dessa palavra: permanecer aos pés do Senhor, e Ele tem feito. A partir da morada surgiu o Instituto Morada, que funciona no bairro Tupi. Nós atendemos hoje cerca de 800 pessoas por mês, ninguém paga nada por isso. Então nós temos hoje 12 psicólogos, nós temos fisioterapeutas, nós temos pilates para melhor idade, inglês. Uau. Nós temos 12 modalidades hoje que nós oferecemos para a região onde nós estamos estabelecidos. Nós falamos que nós somos uma igreja para a cidade. Se somos, nós temos a responsabilidade de sermos a resposta para as demandas da cidade também. Então nós implantamos o Instituto, hoje ele é sede própria. Demos esse passo de fé ano passado para a glória do Senhor. Aleluia. A partir da igreja, a Cíntia, que era responsável pelo Kids, ela então estabelece o colégio, o Centro Educacional Morada. Então hoje também tem um colégio. Então hoje nós nos movemos nessas 3 frentes: igreja, instituto e também o Centro Educacional. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Coisa louca. 6 anos. 6 anos. Meu pai. É. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Agora, eu queria que você falasse uma coisa, antes da gente, o nosso tempo já está no finalzinho, mas eu preciso perguntar uma coisa. Pastores que estão começando agora, e eles pensam: como que eu vou me sustentar? Eu tenho uma pergunta para você: Jesus cuida bem de você? Muito. Eu costumo falar que aquilo que eu vivi, tenho experimentado em 6 anos de igreja, nem se eu fosse oficial de polícia eu teria condições de experimentar o que eu experimento no Senhor. Mas eu não posso usar só essa narrativa para atrair um jovem que tem uma inclinação a construir igreja para o Senhor. Porque o processo ele é extremamente desafiador. O processo ele te esmaga. E eu vejo que
um dos principais... Uma das principais funções do processo quando ele te esmaga é extrair de você aquilo que está dentro de você. Então, se você tem dúvida, ou se você vê na igreja um meio de você fazer o seu nome ser reconhecido ou usar a noiva do Senhor em benefício próprio, nem comece. Porque o processo vai te esmagar na primeira etapa. Vai extrair aquilo. Vai extrair aquilo que você tem, cara. Mas se você tem uma convicção, o Senhor me chamou para gastar a minha vida no pastoreio. Eu vou estabelecer a igreja porque eu entendo que é uma vocação do Senhor. Amém. Se lança sem paraquedas. Muito bom. Sem paraquedas. Entendendo que o Senhor é o seu provedor, que não vai faltar nada. Entendendo que Ele cuida da sua casa e que você vai experimentar os anos mais gloriosos da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Outra coisa que você falou aí, que eu acho que é muito importante refalar de novo, é que se era PM, mudou para PR, né? Tirou só o M e mudou depois o R. E orgulho de falar isso. Vários pastores hoje têm vergonha de dizerem que são pastores. E um dos textos que eu acho que até falei quando eu estive lá com vocês é quando José trouxe os seus pais para o Egito. Ele virou para eles e fala, não mente, não fala outra coisa que vocês não são, não. Fala que vocês são pastores. É isso. Porque o Egito odeia pastores e por causa disso eles vão enviar vocês para a terra que é a terra certa. É isso. Ou seja, não tem vergonha de ser o que Deus chamou para ser, não. Tenha orgulho de ser pastor. É isso. Diga, nós somos pastores, nós cuidamos de gente. Parece que houve um tempo que todo mundo quer um outro título menos de pastor, né? Porque é o título menor da escala, não sei se existe isso, da escala HIT da religião gospel. Né? Hoje eu sou pastor, mas amanhã eu vou ser bispo, vou ser isso, vou ser até um dia até ser apóstolo. Até ser isso. Mas, na verdade, ser pastor é um presente de Deus. Né? É uma honra. Ele dá para você a menina dos olhos dele isso. que você cuidar. É isso. Sabe para eu pensar? A sua filhinha amada, você coloca na mão de alguém e fala, eu tô indo para uma viagem que eu não sei quando que eu vou voltar. Porque Jesus falou isso, só o Pai sabe. Você cuida dela para mim. É a menina dos meus olhos. É isso. Eu não dou isso para qualquer um. Eu acho que o chamado pastoral é uma honra e um privilégio. Mas o santo temor que eu vejo que nós temos que ter é a convicção que o mesmo Senhor que me confiou a menina dos olhos dele é o mesmo Senhor que vai voltar. Exatamente. E eu vou ter que entregar ela a menina dos olhos dele. É dele. É dele. É dele. Então eu não posso me embriagar com aquilo que é dele. É dele. Meu pai, é muito violento isso, muito forte. Bom demais. Agora eu quero falar um pouquinho sobre esses livros aqui. Velho. Que legal. Então, assim, esse livro aqui eu já conheço. Esse o Evangelho da Segunda, né? Foi o primeiro, Esse né? foi o primeiro. Foi aqui. Em setembro de 2023. Me fala um pouquinho desse livro. April gostou muito desse livro, que era a maneira como ele muito top. Ele é bem prático. Essa é a medida que eu carrego assim no pastoreio, né, cara? Que é ter essa vida prática. A mensagem que te feriu no domingo, ela tem que te sustentar na segunda-feira. Nós não podemos ter uma vida desassociada do meu culto, da minha liturgia de domingo e daquilo que eu sou. Na minha empresa, no meu trabalho, na minha faculdade, na segunda-feira. Então, eu sempre tenho tentado ensinar sobre essa ortopraxia, né? Sobre essa prática do evangelho, não desassociado de uma ortodoxia, que é o fundamento, é aquilo que eu ensino, é aquilo que eu prego, é aquilo que eu ouço. Então é essa junção daquilo que eu estou ouvindo no domingo e do meu desafio na segunda-feira. Uau, glória a Deus. Agora eu vou ser sincero, quem fez o prefácio foi o Luiz Hermínio, né? Meu pastor que fez. Então vou aqui, dar uma olhada aqui, vamos lá. Você está falando toda hora, a palavra que te fere, a palavra que te fere. Eu não vou para sua igreja não, para sua palavra me ferir, pastor, misericórdia, né? Mas não tem como, Não né? tem como. Se o evangelho não te feriu, você ouviu qualquer outra coisa, mano, menos o evangelho. O evangelho fere o nosso orgulho, fere a nossa vaidade, ele fere. Tinha época na minha vida que eu tinha medo de abrir a Bíblia, porque eu sei que ela ia me ferir. E ela fere, né? Ela fere. Isso é muito violento, isso é muito violento. Isso é loucura. Eu costumo falar no domingo, se você não sair daqui em crise,
é porque você não ouviu um bom sermão, cara. Interessante. O meu sogro sempre falava isso. Você sai daqui falando, não, que sermão gostoso, que legal. Então eu fiz um trabalho ruim, porque você sem sair daqui com convicção de mudança, de transformação. Muito violento, muito forte. E esse aqui eu vou te ser sincero, a capa desse aqui... Esse ficou legal, esse é o novo... Meu pai, confrontados ou confortados. Meu pai, tá me ferindo só o título do negócio. Esse livro ele é fundamentado em uma pergunta. Qual evangelho nós estamos ouvindo? Aquele que te traz confronto ou aquele que te traz o conforto? Uau. Agora, você acha que o confronto é o que nos conforta? Tem que ler o livro? Aí é o segredo. E o capítulo final nós abordamos justamente isso. Porque o verdadeiro evangelho que te confronta é aquele que te traz um conforto. Não um conforto momentâneo que o mundo te oferece, mas um conforto que te leva para um lugar em Cristo. Então tu pode estar passando o dia bom, tu pode estar passando pelo dia mal, ainda assim você estará confortado pelo Senhor. Paulo vai falar isso, né? Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Seja com fartura, seja na escassez, tendo muito ou tendo... Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que essa carta de Paulo é considerada a epístola da alegria. E ele estava preso. E ele estava preso. É violento, né, velho? Porque esse é o consolo do evangelho. Não é um consolo circunstancial, é um consolo que está fundamentado na própria pessoa de Cristo. Eu estava falando ontem, Mário, com o Léo, um dos amigos nossos no Brasil, e ele me disse, ele estava num dos países muito difíceis, nem vou citar o nome, e ele falou, Júlio, o que mais me confrontou é que eles são perseguidos. Ele falou, fiquei hospedado na casa do irmão que estava perto numa igreja 25 igrejas foram queimadas, e ele coloca na porta da casa dele a bandeira escrito Jesus, né? Ou seja, esse pessoal não tem medo de morrer. Eles foram feridos pelo evangelho. Eles estão prontos a entregar tudo para o evangelho. É isso. Parece que eles encontraram alguma coisa diferente do que o nosso evangelho de meu pai, muito forte. Que benção aqui, ó. E eu gostei dessa capa. Toda ficou legal. Linda. Responsável por toda essa parte é um Mateus, um irmão precioso que nós temos na morada. É alguém que ofertou o dom que ele tem. Que linda esses projetos. E nós vamos colocar aí, mas onde que encontra esse livro? No Amazonas? Nós temos também na Amazon e nós temos também no site. Hoje nós temos um site. Tá, nós vamos colocar aqui embaixo o site, qual que é mesmo? Pastor Mário Martins. Pastor Mário Martins. Nós vamos colocar lá. Joia, muito bom. Cara, que benção. Fiquei feliz com esse livro, ficou bonito. Bonito demais acaba. Confrontados ou confortados? Uau, meu pai. Vai ferir esse livro. Vai ferir. Esperando o comentário. Agora eu peguei essa nova coisa. Vai te ferir. Irmão, vai te ferir. Meu Deus. Esperando o comentário da pastora April. Ela que é o termômetro. April falou, eu gostei desse livro. Ela Mário, é o termômetro. Gostou. Vinha me mostrar. Olha aqui que eu tô lendo. Muito bom. Muito bom. Que bênção. Privilégio poder estar aqui. É bom demais estar com vocês lá. Toda vez que eu fui lá, foi muito bênção. Que bom. Né? E é um lugar que o Senhor, né? Esse lugar que o Senhor nos fere e nos cura, né? Ele nos sara, né? Ele fez a ferida. É isso. Ele sara, né? É isso. Esse é o nosso Senhor, né? Esse é o nosso Senhor. Isso é muito bom. Bênção demais. Ora aí para essa galera que está nos... Obrigado, cara. Muito bom. Bom que você veio. Estava esperando você vir. Falei, Mário, você tem que vir fazer. Obrigado por essa mesa. Bom. Obrigado. Bom demais. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo. Nós queremos te agradecer pela vida do pastor Judson. Nós queremos te agradecer pela vida da pastora April, por esse coração, por essa casa pastoral que tem se gastado pela igreja do Senhor há tantos anos. Eu sou fruto daquilo que eles carregam, sou fruto daquilo que eles derramaram, Senhor. E eu louvo ao Senhor porque eles não reteram nada daquilo que o Senhor confiou para eles ao longo dessas 3 décadas. Nós queremos te agradecer por esse tempo de mesa, por esse bate-papo. Nós não sabemos o alcance que essa conversa vai ter, e isso diz respeito ao Senhor, mas nós queremos te agradecer por cada pessoa que vai ouvir, que vai ver, que vai ser edificado por essa conversa. E nós temos um único objetivo, Senhor, que o teu nome seja glorificado através desse tempo. Nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder sermos igreja
de poder cooperar com a igreja do Senhor. Não existe privilégio maior do que esse. Muito obrigado por tudo, Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, ó, queridos. Está aí o site aí embaixo. A coisa é boa. Vai te ferir. E vai te curar. Amém. Obrigado, brother. Obrigado, pastor. Beijão. Não esquece de dar um like aí. Não esquece de indicar o nosso canal. E é sempre bom estar com vocês. Sempre bom estar aqui compartilhando. E coloca aí o seu comentário aí. Um beijão. Deus te abençoe.